E ação. Qual o seu nome? Meu nome é Ricardo Lopes Siqueira. Onde você nasceu? Nasci em Campos do Goytacazes e hoje moro aqui em Gruçaí, terceiro distrito de São João da Barra. Tem mais ou menos uns 20 anos. Você trabalha como inspetor em uma escola de um município, né? Do município. Como é esse trabalho? Para mim foi muito gratificante porque, apesar de eu gostar de criança, quem trabalha em escola, o profissional em si, ele acaba aprendendo muito mais do que a própria criança que está estudando. De onde nasce o seu interesse pela arte? O interesse meu, ele vem da parte divina, porque a minha formação é segundo grau técnico mecânico, e sendo assim, automaticamente eu fui percebendo na minha pessoa essa facilidade. E essa inspiração, de onde vem? Eu volto a repetir, vem de Deus, porque eu não tenho nenhuma formação nessa área. Como você vivenciou o confinamento pela pandemia Covid-19? Isso afetou o seu processo criativo? Pelo contrário, eu aproveitei o tempo que eu estava em casa, né, para criar bastante. E nada melhor do que você, em um momento de isolamento como foi feito, proporcionado aí forçosamente, a gente pode até experimentar, apesar de eu não estar aposentado, eu pude experimentar dentro desses 2 anos o gostinho de estar aposentado. E agora, quanto à minha arte, eu aproveitei bastante para criar. Dentre todas as suas artes, quais delas você destaca por uma questão pessoal? Eu tenho uma arte em especial, que até podia pedir ali para mostrar, porque é de uma matéria-prima tão rígida, eu consegui montar, né, um sentimento puro que eu tenho pela minha própria mulher. Está ali, né? Depois a gente mostra. Se fosse para resumir a sua arte em poucas palavras, o que você diria? Bom, eu penso assim, é uma forma de você transmitir o seu sentimento íntimo para que as pessoas possam observar realmente quem é você. Quais artistas são suas referências? Você tem algum artista favorito? Não, é como eu volto a falar, né, sobre esse assunto. Eu nunca admirei nenhum artista em específico, porque a arte para mim é mais ligada à natureza, né? E a partir daí eu percebi as pessoas que fazem esculpir madeira. Eu tenho essas pessoas como preferência, mas como um todo, né? Não tem em especial. Soube que já presenteou os alunos e outras crianças com sua arte. Fale sobre essa experiência. Esse foi um momento muito interessante da minha vida, que foi a partir daí que despertou de fato a minha vontade de praticar essa arte que Deus me deu, esse dom. Um professor me perguntou se eu podia apadrinhar uma criança no Natal. E ele ia se fantasiar de Papai Noel. Sendo assim, eu perguntei a ele qual a criança que tinha feito um pedido que extrapolou a parte financeira da média, né? E a criança tinha pedido a casinha da Barbie. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu ouvia as histórias de Jesus e dizendo que ele era filho de carpinteiro. E eu pedi muito a Deus que ele me desse esse dom de mexer com madeira. E naquele instante que o professor me fez aquele pedido, eu falei com ele que eu daria essa casinha da Barbie. Ele ficou assustado, mas como eu falei que eu daria, ele foi e colocou meu nome. Mas quando ele saiu, surpreso pelo olhar dele, eu fui na internet ver o valor da casa. E eram R$ 450. Não estava muito de acordo com a minha condição. Então eu lembrei do meu pedido quando eu era criança. Eu falei, Senhor, está na hora agora do Senhor ouvir o que eu pedi. E eu vim para casa e fiz a minha primeira casinha de boneca, né? E dei aqui de presente àquela criança. Você tem um sonho? Tenho. Meu sonho é morar em um sítio. Porque ali eu vou ter a liberdade do meu espírito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da liberdade. E eu acho que você dentro de um sítio, você pode expressar de várias formas
a sua liberdade, né? Contato com a natureza, plantando, aproveitando a própria natureza para você criar, né? De uma forma geral, o sonho meu é morar em um sítio. Você tem alguma opinião sobre a morte? Tenho. Eu penso que a morte é uma volta para casa, porque todos nós viemos aqui na Terra para ter essa experiência na matéria, mas que a realidade da nossa vida, ela é espiritual, não é material. Portanto, a morte para mim eu não vejo como pesar, pelo contrário, eu vejo com alegria. Não é que eu queira morrer, nem estou depressivo. Pelo contrário, gosto de viver muito, vou viver até onde Deus permitir, mas percebo que a morte é uma volta para casa. Além da sua arte, você tem alguma mensagem para passar para as pessoas? A mensagem que eu tenho é o seguinte, eu penso que o momento que Deus está proporcionando na Terra, em todas essas dificuldades, não só da pandemia, mas até a falta de amor, como estava relacionado lá na Bíblia, eu acho que é uma grande oportunidade que a humanidade tem de transmitir dentro de si, né, deixar transmitir de dentro de si o amor que Jesus nos ensinou. Eu acho que o momento é propício para essa transformação em todos nós como seres humanos, para vivermos justamente como irmãos. Afinal, quem é o artista Ricardo? Sinta-se à vontade para falar. Eu não vou dizer que eu sou um artista, dizem que eu sou, né? Mas eu posso dizer sobre a pessoa Ricardo. A pessoa Ricardo é uma pessoa que gosta muito da vida, né, do esporte, gosto de me alimentar bem, gosto de uma boa piada, sou formado em segundo grau técnico mecânico, porém despertou essa vontade da arte e hoje eu aproveito o dom que Deus me deu para não só fazer a caridade, como também presentear os amigos. Gostaria que você apresentasse suas obras e contasse algumas curiosidades sobre cada uma delas e referente ao trabalho apresentado. A gente pode filmar então o seu trabalho. O trabalho dele. Gravando e Apresente suas obras e conte algumas histórias ou curiosidades referente a cada trabalho apresentado. As minhas obras, ela vem de inspiração e a cada momento, né, que eu deparo com alguma situação ou outra, eu vou fazendo aquilo de acordo, né, com a inspiração. Por exemplo, essas casinhas de boneca que eu faço, gostei de praticar essa caridade com as crianças do colégio e hoje eu desenvolvi fazendo mais casinhas de boneca para doar. Tem obras, por exemplo, que eu faço que são decorações da minha própria casa. Tem obras que eu faço que representa mais a parte íntima do meu ser. Então, cada obra que eu vou elaborando, tem obras que eu faço também que são aproveitamentos de material que jogam fora, para não perder, eu apenas transformo. Que, como disse Lavoisier, na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Feliz é aquele que tem essa habilidade e essa oportunidade de transformar a matéria. Então, eu acho que, de uma forma geral, a arte ela é uma criatividade de todos nós, podendo exteriorizar aquilo que temos dentro do nosso interior. Só que uns desenvolvem e outros não. Assim são os dons que Deus dá ao ser humano. Uns preferem enterrar os talentos e outros desenvolvem. E assim também eu aproveitei essa inspiração que eu tive divina e desenvolvi a minha arte em toda a parte de madeira. Por exemplo, eu passo em um lugar, vejo uma folha de palmeira e aquela matéria-prima eu já trago para casa para fazer a minha arte. Às vezes eu vejo um passarinho aqui no quintal, me dá vontade de esculpir aquele passarinho, né? E assim eu vou montando a minha arte, porque
de certa forma, eu tenho bastante recurso dentro da minha casa em termos de matéria-prima, porque eu cato muita coisa na rua, né? As pessoas jogam como lixo. E para mim serve como arte. Aí depende muito da visão da pessoa, né? Daquele momento pessoal. Esses dias mesmo eu passei aqui na minha rua, estava indo comprar pão, e a vizinha jogou o pé de limão dela fora. E no tronco eu vi o formato de uma cobra. E peguei e esculpi. Então depois ela disse que a cobra seria dela. Eu falei, não, a minha arte é minha. O que era seu era o lixo. Então essas coisas acontecem como curiosidade, né? E sendo assim, a gente vai passando o tempo da gente, né? Dentro de uma forma geral. Tem a própria natureza, que eu sempre gostei muito da natureza, tem contato com a natureza. E eu fiz do meu jardim uma mini mata, né? Dentro do meu jardim, eu pude fazer coisas que eu nunca tinha feito, como obras de pedreiro, fiz um lado, né? E planejei toda essa beleza que eu fiz no jardim. Também tem uma curiosidade. Eu falei para minha mulher que eu ia dar de presente para ela aquilo que eu sentia por ela. E assim foi o presente que eu dei a ela. Trouxe o conhecimento da mata, o dom que Deus me deu, e também transformei o meu sentimento em carinho para ela como presente. Muito bonito, show de bola. Joga aqui em cima pra gente ver como é que vai ficar. Tá jogando? Tá perdendo. Ah, joga mais, já vai mais pra frente. O senhor melhorou? Pode tirar, Cura, essa luz aí tá perdendo. A luz do ambiente tá... Tá melhor, né? não, tá sobressaindo por causa da... Ah, tá. O sol é muito mais... Muito vermelho, né? Tem umas lâmpadas que a gente consegue pegar. Quer falar desse trabalho? Vou falar. Cara, pode falar. Por exemplo, essa daqui foi uma inspiração que eu tive, mas baseado em um pedido da minha mulher, né? Ela tinha vontade de fazer, já que eu tenho esse dom de gostar de fazer as casinhas, ela pediu uma casinha para que as pessoas pudessem chegar aqui, né, e apanhar uma mensagenzinha e ler, para confortar o coração, né? Às vezes a pessoa chega angustiado e faz a sua leitura aqui e harmoniza o espírito, né? Então assim, eu fiz essa casinha com essa caixinha, as pessoas chegam na minha casa, por exemplo, aproveitei um pé de goiabeira, tá vendo? É tudo uma questão de você ter o dom de olhar, de observar e fazer a harmonia, né? O conjunto. Aqui é brita que eu colhei, é pó de serra para dar o contrastezinho, né? É madeira de caixote, e aí pedacinho de colunas de prateleiras, e a gente vai montando a obra de arte. É uma questão de inspiração, realmente. Show de bola. A cobra? A cobra? Acho que essa casinha pode falar também, né? Vamos lá. Fala tudo de A novo. cobra, não fala da... fala se você quiser. Não, vou falar calma, não vou Deixa eu ver como é que tá o áudio pegando ainda, né? Aqui não tem censura, não. Não, tá doida? Vou falar isso da onde? Garotinho, do jeito que ele já tá botando, tá matando lá em Campos, lá o cara não aceitou, perdia na Câmara lá a presidência. O que você tem para dizer desses dois trabalhos? Essa cobra, por exemplo, foi o que eu falei a respeito do pé de limão que a vizinha jogou na rua, e eu passei, vi o tronco e percebi que podia fazer uma cobra. E aí eu voltei em casa, apanhei o facão, fui lá e arranquei os galhos secos do pé de limão e trouxe para minha casa. E tive a ideia de fazer essa cobra que está aqui, né?
porque não deixa de ser também um ser que Deus fez, né? Da própria natureza. Como eu admiro muito a natureza, apesar de ser uma coisa que traz muito medo para as pessoas, mas é um animal bonito, né? E a casinha? Essa casinha, por exemplo, aqui na minha rua também, eu aproveitei que o vizinho jogou a janela dele fora, e eu aproveitei as venezianas da janela e tive a ideia de fazer uma casinha de passarinho. Não sou bom pintor não, mas a gente faz a decoraçãozinha para harmonizar a obra de arte que a gente está fazendo agora. Beleza. Pode ir lá. Beleza. Pode ir. Muito legal. Pode ir. É. Então, vamos falar sobre isso aqui.
um lugar mais iluminado aqui. Não, eu fico desse lado aqui. Pega aqui. Ela, pode falar. Oi. Por exemplo, aqui eu trabalho em colégio, né? E as pessoas vão lá entregar fruta, verdura. Então eu vi uma oportunidade, né, com as madeiras daquele caixote para transformar, né? Para as crianças verem que nada na vida se perde, né? A gente pode transformar em brinquedo, em várias coisas. E aqui eu fiz uma caminhonetezinha para aproveitar, como eu falei, os caixotes que eu trago do colégio. Aqui é um tubozinho de batom que eu aproveitei, né? São parafusos que a gente acha às vezes jogada na rua e a gente vai transformando, né? De acordo com o dom, a habilidade de cada um, né? Tem que gostar, é evidente que a gente tem que gostar. E aí a gente mostra, né? As crianças do colégio justamente o aproveitamento. Essa peça, por exemplo, aqui foi uma peça que eu fui passear com a minha mulher em São Bento, Sapucaí. E lá, pela tradição das Serras Mineiras lá, eles tinham muito monjogo. Eu acho muito bonita essa peça funcionando, né? São coisas antigas que funcionam e transmitem trabalho para o ser humano, né? Aqui uma folha de palmeira que eu transformei e botei e fiz uma borboleta. E vai dependendo da criatividade de cada um, né? Isso aqui eu aproveitei também, um pedacinho de pau, fiz um suporte de vela. Esses dias eu estava aqui, como eu falei, no jardim, eu gosto muito do jardim, e observei um beija-flor. E assim eu fui montando com folha de palmeira, pedacinho de pau, olhinho de gato, que é uma semente, pedacinho de fio, né? E aí inspirei em fazer esse beija-flor, que é um pássaro muito bonito. Pode falar da casa. Bom, essa casinha aqui foi feita, como vocês estão vendo aqui, o nome da criança, Casa da Laura, e foram aproveitando o restinho de madeira que eu jogo, que acho na rua, né? Aqui, por exemplo, é aqueles foquinhos que a gente bota à noite para iluminar um corredor. E aí, eu tive aqui trabalhando, por exemplo, aqui, ó, eu trabalhei com pirógrafo para sinalizar que são as telhas, né? E também fiz a chaminézinha, porque é uma casa rústica, né? Então merecia a chaminézinha, então a gente vai inspirando. Aqui mais uma vez a madeirazinha de caixote de fruta. E aí aqui atrás, a criança brinca, né? E atrás da casinha fica aí a criança para poder ela brincar. Pausa aí. Cross, vem pra cá. Vê se você consegue vir pra cá, atrás de mim. Pra gente jogar uma luz aqui nessa casa. Tudo bem. Isso. Tá bom? Isso. Pode continuar falando, a criança Então, brincar. essa casinha está aí feita por trás, a criança brinca, e a frente fica aqui decorada para que seja a frente da casa, para ela se sentir bem, né, com a casinha de boneca. E a gente vai fazendo a alegria de uma criança, né, que não tem coisa melhor na vida do que você agradar uma criança. O sorriso dela já é a nossa gratidão. Show! Esse barquinho, por exemplo, como a gente mora aqui na praia, eu vejo, né, quando a gente está na beira do mar, os barquinhos passando, pescando camarão. E aí eu tive essa inspiração de fazer essa traineirazinha aqui, como eles chamam, né? Que é o modelo da praia aqui de Gruçaí, de Atafona, né? E, por exemplo, esse peixinho aqui, ó, eu vi uma pessoa pescando na televisão e esculpi. Me deu vontade de esculpir esse peixinho, tucunaré. E assim a gente vai criando, transformando a matéria. Aqui, por exemplo, é uma exposição que eu fui de 2 rodas, lá no CEPOP, em Campos, e achei
essa latinha de cerveja e me inspirei em fazer uma moto. Então fiz aqui para poder ficar como lembrança da minha visita lá na exposição. Aqui, por exemplo, me deram uns pedacinhos de pau e me pediram para criar alguma coisa. Então eu fiz o Cristo, né? Porque simboliza justamente toda a nossa vida aqui na Terra, né? Todo o sentido de vida. Pode falar um pouco mais desse Cristo que você fez? Então, esse Cristo aqui, por exemplo, ficou aqui como exemplo, né? Para que todos que cheguem aqui na minha casa percebam a minha gratidão que eu tenho a Deus, porque simboliza justamente a minha inspiração, que vem de Jesus. Como eu falei anteriormente, ele é um filho de carpinteiro, né? E aproveitei a própria madeira para simbolizar aqui o Cristo, deixando a minha gratidão a Deus, né? Fica como exemplo isso aí. Show. Aquilo lá no canto, e eu estava no jardim, estava dando um copo d'água para ele. Aí eu tenho mania de ficar ele para trabalhar com as comidas, entendeu? Eu transformo as coisas, entendeu? Aí eu fui olhar, e eu estou vendo uma luz enorme, mas assim, com o copo em cima dele, no pé de limão. Eu falei, gente, aí eu botava assim, eu vou filmar. Vai tomar, você perdeu seu foto. Não, eu não perdi, falei assim, aí eu vou ter que procurar. Não. Aí eu falei assim, eu chorei, você sabe que eu senti uma coisa tão... A luz em cima dele, era assim, em foto daqui, né? Ele veio assim, ó. Acho. Fiquei para baixo. Não. Pode falar. Por exemplo, essa mesinha aqui, ó, eu passei na rua e vi uma pessoa cortando uma árvore com motosserra. Aí aproveitei, eu já tinha esse pedaço de peça aqui de coluna, né? De resto de obra. E aí eu aproveitei e tive a inspiração de fazer uma mesinha. Ficou bonito e aproveitei novamente para enfeitar a casa. Esse quadro aqui, por exemplo, eu tive a inspiração de fazer um desenho primeiro, depois entrei quebrando a pastilha, trabalhando com mosaico também, que é uma coisa que eu admiro muito. E mais uma vez eu falo, né, da inspiração divina, porque eu nunca fui de desenhar, então aconteceu esse desenho aí e terminei essa obra também. Essa árvorezinha eu estou até terminando, né? Tem algumas castanhas aqui que eu fui em São Bento, Sapucaí, e com um saco que eu achei no chão, eu saí catando essas castanhas, como eles chamam, né? E tive essa ideia de montar essa árvorezinha para chegar no Natal e decorar, né? Então são coisas que a gente acha na natureza e tem como enfeitar a nossa própria casa. Uma obra que eu ainda estou terminando. Beleza. Qual o próximo? Aqui tem uma iluminação boa. Já falou dos mosaicos? Ele só no canto. Esse aqui é teu? É meu também. E os outros dois é minha mulher que comprou. Esse aqui é teu. Nem É. parece que tem diferença, né? De um Tem. artista pro outro, mas Tem diferença, é isso aí. esse aqui foi você que fez. Esse aqui fui eu. Essa é a mesma pessoa. Esse aqui não fala não, eu quero ver o conjunto. Entendi. Harmonizou bem, né? Muita coisa. Beleza, aqui. Até
Até das plantas que nasceram. Vem pra cá comigo. Vou pegar essa aqui, ó. Vem da cobra. Legal. Não tomando água, não. Chafariz, aproveita e dá um zoom. E aí, esse lago aí? Fala um pouco dele. Esse lago aqui foi mais uma inspiração de Deus. Por que que eu falo isso? Porque ele sabe a sintonia que eu tenho com a natureza. Eu acho que não existe obra mais bem feita e mais bonita do que a obra de Deus. E a gente tenta, né, como ser humano, aproximar, através do dom, aquilo que Deus fez de graça para toda a humanidade. E eu, por exemplo, volto a falar, né, não sou paisagista, nunca fui pedreiro, e pedi a Deus também que me desse esse direito de fazer um lago para enfeitar aqui o meu jardim. E como eu gosto muito da mata, da natureza, eu tenho essa inspiração, né, de montar toda essa faceta aqui para chegar a esse ponto que foi feito um lago aqui na minha casa. E realmente, cara. Essas pedras aí deu trabalho. Né? O quê? Fica aqui, ó. Beleza. Se você fosse tirar isso tudo, colocar numa exposição, você ia ter uma exposição gigante. Com vários. Tá gravando áudio dele? É, tá Ele gravando. já fez barzinho, tanta coisa já fez, já deu. Tem a borboleta aqui depois para você tirar das sementes, né? Pode ficar na sua mão já, se já quiser. Deixa aí meu. Você quer falar das sementes? É, por exemplo. Deixa eu colocar no áudio. É isso que eu ia falar. Por exemplo, essa borboleta que eu fiz aqui são sementes, né? Aqui tem a nossa semente do pau-brasil, ao redor aqui fazendo um contorno. A sementezinha do olho de boi, eu cortei ela. E a semente olho de gato, que é natural aqui da região de Gruçaí. Essa daqui eu fui fazer uma visita ali em Campo Novo, né? Que também faz parte aqui entre Gruçaí, entre São João da Barra e Campos. É a semente de Santa Rita. Pedacinho de fio, saiu essa borboleta que tá aí. Beleza. A gente pode só ir filmando. Isso. A pessoa quando vê a matéria vai saber que também foi a mesma coisa. Às vezes, Bateu o olho em um tronco aqui. às vezes é bom também a pessoa ficar curiosa
Exato, né? Ela mesma ter a própria Chega à ideia. conclusão dela. É, do pelicano, eu acho que vale a pena falar. É, essa aqui vale. e a história do pelicano? Bom, esse aqui foi o seguinte, como eu falei para você, que eu gosto muito de fazer uma ginástica na beira do mar, fazendo uma caminhada lá, eu achei um pedaço de tronco e achei que daria para transformar realmente num pelicano. E aí eu aproveitei, com calma, fui esculpindo devagarzinho, aí para fazer o olho dele eu botei uma maleva, né, pra aproveitar a estética dela, que fica bem parecido com o olho, e trouxe para minha casa e fiz esse pelicano aí, está enfeitando o meu jardim. Deixa eu ver daqui. Que legal.